Livro de Atos, capítulo 12. Acha lá, por favor. Atos 12, verso 20. Tá bem? Essa palavra ela começou a ser ministrada na semana passada, no domingo passado, pelo Gentil, quando estava falando sobre uma perseguição que a igreja lidava, que era perseguição agora política. Aconteceu perseguição religiosa, mas também aconteceu perseguição política no livro de Atos, contra a igreja de Jesus. E nós vamos pegar o desfecho disso. Atos, capítulo 12, a partir do verso 20 até o 25. Tá bem? Acompanhe aí então a leitura da palavra. Havia uma séria divergência entre o rei Herodes e os moradores das cidades de Tiro e Sidom. Estes, porém, os moradores de Tiro e Sidom, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de obter o apoio de Blasto, assessor do rei Herodes, pediram-lhe paz, porque a terra deles recebia os alimentos do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Amém, meus irmãos? Estamos falando aqui de uma situação totalmente política, né? Mas sabe que eu tenho mais algumas coisas para dizer para você antes da gente falar desse texto aqui. A Bíblia vai se referir à forma como o reino das trevas se manifesta na terra, né? E vários textos bíblicos, e especialmente nesse sentido, o último livro da Bíblia, Apocalipse, vai dar um nome à forma como as trevas se manifestam na terra. E essa estrutura perversa que domina este mundo é chamada no livro de Apocalipse de a Babilônia. Babilônia, a mãe de todas as prostitutas. Uma palavra pesadíssima, né? Mas é a maneira como Jesus se refere à estrutura que governa este mundo aqui. Babilônia, essa estrutura estabelecida debaixo desse mundo, sobre este mundo, e todas as pessoas que vivem neste mundo, a intenção é que sejam colocadas debaixo desta influência, deste governo da Babilônia. E quem é o senhor da Babilônia? São as trevas, é o diabo, que tem espalhado pelo mundo os seus demônios, que induzem pessoas que se vendem a ela para poderem se promover nessa terra. E a única exceção, meus irmãos, neste mundo, que não está debaixo do governo, da influência dessa grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas, é a igreja do Senhor Jesus. É radical isso. A única forma de não estar debaixo da influência e do governo da Babilônia é uma pessoa ser salva por Jesus Cristo. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, vai dizer isso, né? Nós estamos neste mundo anunciando as maravilhas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso que Jesus faz. Quando ele salva uma pessoa, também ele está retirando essa pessoa das trevas, do governo, da influência da Babilônia, e trazendo essa pessoa para viver na sua luz. A única pessoa, o único grupo de pessoas, a única instituição no mundo que não é influenciada, que não é governada por Babilônia, é a igreja de Cristo.
cada verdadeiro cristão anda nesta terra com os pés aqui, mas é governado não pelo espírito deste mundo, mas é governado pelo Jesus Cristo, por Jesus Cristo, que é o único Senhor da igreja. O que a gente pode dizer então com isso? Aqui não, Babilônia. Aqui você não manda, Babilônia. E quando eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo nessa casa de oração. Eu estou dizendo no meio deste povo aqui. A igreja do Senhor Jesus. A verdadeira igreja do Senhor Jesus. Aqui a Babilônia não manda. Aqui a Babilônia não tem influência, não tem poder sobre estas vidas. Quando entra alguém no meio deste povo, debaixo da influência da Babilônia, todas as influências perversas que estão sobre ela vão ser incomodadas, vão ser impactadas. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Babilônia pode atrapalhar um pouco, mas ela nunca prevalecerá sobre o governo de Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, ela tem um papel a cumprir neste mundo. A igreja participa deste mundo, mas ela não é governada por este mundo. O reino da igreja é o reino do céu. E o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Nós precisamos nos dar conta disso, meus irmãos. E eu vou dizer para você, em uma das situações que a gente precisa se dar conta disso. Quando a gente entende isso, que a igreja de Jesus, ela anda por esta terra, tem um papel a cumprir neste mundo, mas ela é governada por Jesus Cristo, e o reino a quem ela pertence é o reino dos céus e não o reino da terra. Por exemplo, quando uma pessoa que faz parte do reino de Jesus Cristo, ela liga a TV para assistir o noticiário, ela vai ler esse noticiário de uma forma totalmente diferente. Aqueles desastres, aquelas notícias que aparecem lá, sangue, mudanças de políticas, de violência, de regras que vão influenciar as vidas de todo mundo e tal. Uma pessoa que faz parte do reino dos céus, ela vê aquilo, ela é tocada por aquilo, ela se sente triste por aquilo, mas aquilo não a perturba, porque não é aquilo que vai decidir o seu destino, não é aquilo que vai determinar a vida dela. Agora, sobre a Babilônia neste mundo, ela é chamada com toda razão de a mãe, de a rainha das prostitutas. Porque as estruturas deste mundo, meus irmãos, todas as estruturas, privadas, governamentais, públicas, enfim, todas as estruturas deste mundo, as instituições, elas são baseadas em vaidades. Elas são baseadas em desejos egoístas. Elas são baseadas filosoficamente em ideias como, por exemplo, o hedonismo. E o que é hedonismo? É o reconhecimento, é a admiração própria. É a gratificação do si mesmo. Olha, vamos aqui entrar no entendimento sobre o que nós vamos fazer, desde que fique bom para mim. Se não ficar bom para mim, não vamos fazer. Ou seja, é a gratificação pessoal. O que eu ganho com isso? Se eu não ganhar nada, eu não ajudo. Se eu não ganhar nada, eu não participo. Se não tiver alguma vantagem para mim, eu estou fora. E aí entra em divisão, entra em colapso. É assim que funciona nesse mundo. A maneira de se fazer política nesse mundo é assim. Para se fazer uma coisa boa, sempre tem alguém se beneficiando. E não é só em países com uma estrutura social ainda precária ou imatura, como no Brasil. Se nós vimos nos países de ponta, estouram escândalos de corrupção, de crimes, de maldades, de conflitos de interesse. Pessoas que têm mais, que procuram mais o ter do que o ser. Pessoas que querem viver uma vida nesta terra baseado em
em ser alguma coisa, em aparecer alguma coisa, em ter os seus minutos de fama, e que a sua história neste mundo seja marcada desta forma, em seus minutos de fama. Eu me lembro de um amigo que eu tive há muito tempo, e esse amigo que eu tinha, ele era um excelente jogador de futebol. Excelente jogador de futebol. Ele era muito bom. E na vizinhança, na rua, na igreja, quando a gente fazia uns timinhos para jogar bola e tal, ele apavorava. Ele era, se ele não era o melhor de todos, ele sempre estava entre os melhores. E ele percebeu que ele ocupava um lugar no mundo, sendo um jogador de futebol melhor que os outros. E aquilo subiu para a cabeça dele, porque ele percebeu que ele chamava a atenção, ele se tornava alguém, ele se sentia como alguém, ao ser um melhor jogador de futebol do que os outros. E aí é muito interessante, só para encurtar a história, que foi se passando o tempo, e a vida dele começou a ruir. Porque ele começou a construir a vida dele em cima das vaidades, dos convites que os outros faziam para ele jogar bola lá com eles, para ver ele jogar bem, para ajudar a ganhar, e ganhava medalha, e ganhava troféus. E passaram-se os anos, se tornou uma pessoa vazia, longe de Deus, com a família arrebentada, presa no alcoolismo. Cadê aquele luxo todo? É isso que o mundo faz com as pessoas, meus irmãos. É isso que a Babilônia faz com as pessoas. A Babilônia coloca o mundo à disposição das pessoas. A Babilônia levanta as pessoas e dão os 15 minutos de gratificação que elas querem. Mas o preço que a Babilônia cobra por isso, ela nunca avisa as pessoas sobre isso. Ela fala, olha, você não admira? Você não queria estar fazendo parte disso aqui? Você não queria poder ter condições de desfrutar de todas essas coisas aqui? Está aqui à tua disposição. Aí as pessoas chegam a estes lugares. Algumas até fazem pacto com o diabo deliberadamente, intencionalmente. Chegam a esses lugares e percebem que elas têm o mundo todo, mas continuam vazias, infelizes, sem propósito, perdidas. Porque Babilônia, ela dá riquezas, ela dá gratificação, ela massageia o ego, mas ela nunca pode tornar uma pessoa verdadeiramente feliz, porque só Jesus Cristo pode dar verdadeira felicidade. As principais corrupções deste mundo estão baseadas em 3 coisas. Estudiosos falam sobre isso. As principais são o apelo por fama e por poder. Querer ser famoso, querer se destacar. E hoje uma das principais formas disso é através da internet, né? Eu me lembro quando eu era piá, o sonho da maioria da piazada era ser jogador de futebol. Ser jogador de um time de ponta. Hoje o sonho da piazada não é ser jogador de futebol, ainda que muitos admirem o Neymar, o Messi, sei lá. Mas o sonho do povo hoje é ser youtuber. É ser influencer na internet. É querer ter milhões e milhões de seguidores. Todo mundo quer ser seguido, admirado por muita gente na internet. Muitas curtidas, estar no topo do mundo através da internet. O desejo de poder. Hoje as empresas admiram quando chegam numa entrevista, uma pessoa e pergunta, qual que é o teu plano? Qual que é o teu grande sonho de vida? E aí a pessoa chegar e falar, o meu sonho é ocupar o teu lugar, onde você está. Uau, gostei, venha para cá. Você é ambicioso. Você é um leão no mercado. Eu quero você para mim. Porque você estará disposto talvez a qualquer coisa para crescer. E à medida que você crescer, eu também vou crescer. O mundo admira, o mundo aplaude esse tipo de coisas, de atitudes. Por crescer. Porque quando é aquela pessoa crescer, eu cresço junto com ela também. Para ter o mundo aos seus pés.
Hoje tem uma conversinha fiada, quando fala também sobre outra corrupção, das principais corrupções desse mundo, que é a corrupção das riquezas, do dinheiro, dos bens. Hoje o mundo, como percebe que o apego às riquezas é uma coisa claramente má, o mundo muda o argumento, dá uma maciada. E aí falam, não gente, não é ir atrás de dinheiro, é porque o dinheiro dá conforto. É porque o dinheiro proporciona dar uma vida tranquila para minha família. Você percebe que o argumento amaciou? Aí pensando dessa forma, em ter uma vida mais confortável para minha família, poder sair para comer em qualquer lugar onde você quiser, aí é aceitável, aí é um argumento bom, porque eu estou pensando numa coisa boa, numa coisa lícita, mas que no fundo é alimentada por vaidade. É Babilônia com cara de boazinha. A gente vive numa época, meus irmãos, em que demônio é do bem. A gente vive numa época em que as pessoas assistem séries, em que prostituta é uma vida boa, em ser um boneco usado nas mãos de outras pessoas, é uma coisa que pode ser vista como algo interessante, em que viver no crime, dependendo se você for um criminoso legalzinho, você pode seguir essa vida, esse caminho. É um mundo maquiado, que pega coisa podre, que pega carniça, que pega lixo, que pega verme, passa maquiagem e apresenta com uma cara de coisa boa. Vampiro do bem, demônio do bem, bandido do bem, etc. E outras coisas. Outra principal corrupção deste mundo, meus irmãos, é a sensualidade e o sexo. Nós vivemos num mundo extremamente sensual. As nossas crianças muitas vezes têm sido erotizadas. Você vai em loja de roupa infantil, roupas para meninos e para meninas, invertidas. Que menino pode usar roupa de menina e menina pode usar roupa de menino. Roupas de menina extremamente sensuais, para que o corpinho das meninas possa aparecer e elas possam sentir-se bem. Hoje tem esse papo de autoestima, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para minha autoestima ficar elevada. O mundo tenta levantar a autoestima de uma pessoa com uma roupa, gente, com um procedimento cirúrgico. As marcas dos anos vão passando e vai acontecendo isso, aquilo, com o corpo, que é natural. O corpo envelhece, as marcas dos anos aparecem. E o mundo coloca na cabeça das pessoas, você não precisa envelhecer. Por que não? Qual que é o problema de envelhecer, misericórdia? Não é assim a vida. Por que o povo tem crise com isso? É uma pessoa querer ter 70 anos, 80 anos com carinha de 25. Que imaturidade é essa? Para quê? Se daqui a pouco vai para o mesmo lugar, com carinha de 20, com carinha de 100, vai para o mesmo final, meu querido. E na maioria das vezes vão combinar, fica feio pra caramba. Fica terrível. A massa corrida passada por tudo quanto é lugar ali. E botox, que tudo mais. Eu estou dizendo que tem que viver largado, então? Vestir trapo, não tomar banho, não faz nada, não passa um creminho às vezes, uma coisa mais saudável. Não é nada disso. Não é nada disso. O que eu estou falando é querer ser alguém baseado nessas coisas. É basear quem você é nisso. Você tentar ser aceito, ser reconhecido, baseado em coisas que são tão palha, tão superficiais. Coisas que no máximo entram debaixo da nossa pele, mas ficam longe do nosso coração. É isso que Babilônia faz, gente. A Babilônia diz que você é alguém que na verdade você nem é. E uma hora você vai ficar sabendo que você não é.
É isso que a Babilônia faz. Foi isso que aconteceu com Herodes, o rei do Nortão, o rei da Galileia, da região da Galileia. Ele achava que era alguma coisa. Ele se apresentou como sendo alguma coisa. Ele se corrompeu, ele comeu, ele engoliu aqueles aplausos como se ele fosse alguém superior aos outros. Os grandes deste mundo, meus irmãos, também são assim. Os grandes deste mundo, os grandes governantes, os presidentes das empresas, os chefes, os gerentes, os políticos, aqueles que têm cargos de responsabilidade neste mundo, aqueles que representam a autoridade, juízes, delegados, enfim. Essas pessoas parecem que estão alheios à autoridade de Deus. Porque, na verdade, em alguns momentos, eles até acham que, na verdade, Deus é eles. Eles são Deus. Eles são o Deus da própria vida. Eles são o Deus do lugar onde eles atuam. É impressionante, eu não vou falar isso daqui discriminatoriamente, mas, por exemplo, no ramo do direito, como nós precisamos de crente na área do direito, meus irmãos, porque é só por Jesus. Pessoas, quando se tornam altos advogados, juízes, desembargadores, quando entram nessas funções, acham que o mundo passou para debaixo deles. Facilmente você encontra pessoas nessas áreas que acham que o resto das pessoas são seus servos, são seus escravos. Que eles têm poder sobre elas. E eu não estou dizendo isso como um palpite, não. Eu conheço, eu tenho relacionamento, eu tenho na minha família pessoas da área do direito com altos cargos. E às vezes a gente conversando, uma vez conversando com o meu irmão, por exemplo, que é da área do direito, também, virei para ele e perguntei: Felipe, eu fico com uma impressão às vezes que é muito difícil ser um advogado e ser um cristão, não é verdade? Eu falei da minha impressão, ele falou: você está totalmente certo, André. Porque facilmente um advogado se corrompe. Um advogado aprende a usar a mentira como argumento para obter o seu propósito, o seu objetivo. Facilmente advogados fazem acordos imorais, de mau caráter, só para obterem um resultado positivo para o seu trabalho. É esse o mundo que nós vivemos, meus irmãos. Para a visão deste mundo, parece que a igreja, não é verdade? O mundo olha às vezes para a igreja como se a igreja fosse só mais um serviço religioso, um serviço espiritual para as pessoas, para ajudar aqueles que são fracos. O mundo vê a igreja de que forma? Quem é fraco aí? Quem tem problema aí? Quem precisa de ajuda? Quem está com a vida arrebentada? Tem a igreja lá. Vai lá para dentro da igreja que eles vão tentar te ajudar. Você vai receber uma oração lá. Talvez você paga um dinheiro lá para a igreja e Deus vai te dar umas bênçãos lá. Você recebe umas bênçãos de Deus. E aí você dá talvez uma levantada na tua vida. É assim que o mundo vê a igreja. Como um serviço para gente com problema, que não sabe resolver os seus problemas. Como uma alternativa de último caso para pessoas fracas, para elas se fortalecerem e se erguerem, vencendo as suas lutas pessoais. Só que, meus queridos, a igreja, ela é a luz deste mundo. A igreja, na verdade, é o que sustenta este mundo. A igreja, ela pode chegar diante dos grandes, como por exemplo João Batista, que chegou diante de reis, e falar para ele: olha, o fato de você estar em pé aí, ó rei, não se iluda com isso, porque se você está de pé, porque você foi mantido de pé por Deus, porque a hora que Deus tirar a mão dele, sustentadora de sobre você, você cai. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o mundo só não se arrebentou ainda,
Essa Babilônia que governa este mundo, o mundo só não virou um punhado, uma cova de canibalismo, onde o mundo destruiria a ele próprio, porque ainda existe uma luz brilhando neste mundo. A igreja de Jesus, com as suas orações, está sustentando este mundo ainda. A igreja de Jesus, com a sua palavra profética. E quando eu digo palavra profética, meu irmão e minha irmã, se você é de Jesus, você tem uma palavra profética na sua boca e no seu coração também. Porque a palavra profética do Evangelho, a principal delas é: arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Deixe essa vida que você tem vivido e siga o caminho do reino eterno de Deus. A igreja precisa proclamar. A igreja precisa apontar o dedo. E eu não digo isso com um ar de acusação, de condenação, mas de amor, falando em nome de Jesus: arrependa-se dos seus pecados. Ouça a voz de Deus falando com você. Uma igreja que quer seja ela como comunidade, ou quer seja na representação de um discípulo de Jesus, dentro da empresa, diante das repartições dessa terra, chegar e dizer: olha, eu tenho uma palavra de Deus para dizer a você, meu patrão, minha patroa, assim diz o Senhor para a sua vida. Eu vim aqui entregar um recado de Deus no seu coração. O mundo só não se arrebentou ainda, meus irmãos, não entrou em colapso ainda. Entenda isso. O mundo ainda só não foi destruído por causa das guerras, por causa das disputas entre governos, por causa da ambição dos egoístas, dos avarentos, porque a igreja de Jesus ainda está na terra. Porque o reino de Deus está na terra, representada na igreja de Jesus Cristo. Tire a igreja da terra e o mundo se arrebenta no segundo seguinte. Isso tem que mudar a nossa visão, meu irmão. Isso tem que mudar a nossa visão, minha irmã. Se alguém chega para mim e pergunta: o que você faz da sua vida? Tem algumas pessoas que dedicam a sua vida ao ministério, que deixaram as outras ocupações para dedicar toda a sua vida ao ministério. O que você faz? Eu sou pastor. O que você faz? O que você faz da sua vida? Eu sou pastor. Mas o que é isso? Fica com vergonha. Chega uma pessoa que olha para um irmão, para uma irmã no local de trabalho, percebe que aquela pessoa tem uma vida diferente. Aí ela pergunta: você é crente? Aí fala: de vez em quando eu vou na igreja. Com vergonha, como se fosse algo pequeno, como se fosse algo desprezível. E a palavra de Deus diz: não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder para salvar. A igreja de Jesus, meus irmãos, é o que sustenta este mundo. Não são os governos que sustentam este mundo. Não é o dinheiro, a economia, as riquezas que sustentam este mundo. Não é a ciência, as escolas que sustentam este mundo. O que ainda sustenta este mundo é a misericórdia de Deus pela igreja de Jesus Cristo, cumprindo o papel profético de levar o reino de Deus a todos os lugares dessa terra. Mas o problema é que as pessoas sem Cristo, elas não têm noção de que tudo o que acontece no mundo, Babilônia, ela cega o entendimento das pessoas que estão debaixo do governo dela. E cega o entendimento das pessoas em que sentido? Fazendo as pessoas acreditar que no fundo, as coisas que acontecem neste mundo, sejam boas ou sejam más, elas não têm influência espiritual. Esse negócio de espiritual é coisa para quem vai lá nos templos, nos terreiros, esse tipo de coisa. Mas aqui na rua, no dia a dia, não tem nada desse negócio espiritual, não. As pessoas sem Cristo ficam cegas no entendimento e não têm noção de que tudo o que acontece, até mesmo troca de dinheiro, até mesmo guerras nos campos, são debaixo da influência ou benigna do Espírito Santo.
ou maligna de demônios que estão por trás dessas pessoas. É muito interessante, nós somos uma comunidade, né, uma igreja local. Nós somos a Igreja Batista. E a Igreja Batista, cada igreja tem suas características, né? Cada igreja cristã, evangélica, tem suas características, né? As denominações, enfim. E a Igreja Batista, ela não tem muito esse negócio de usos e costumes, né? Qual que é um templo característico de uma Igreja Batista? Você não sabe, né? Cada congregação faz a sua construção. Tem igreja que se reúne até em salão de hotel. O jeito de fazer o culto não tem um padrão assim. Tem que ser assim, tem que ser só essas músicas. Não tem. A principal característica de uma igreja batista são os seus princípios fundamentais. São 6. Eu não vou falar eles aqui, eu não vou me estender nisso daqui. Baseados na palavra de Deus, retirados da palavra de Deus. E eu estou dizendo isso por causa de um destes princípios. É bem interessante. Eu não estou aqui, minha intenção não é ficar pregando denominação religiosa, mas tem um dos princípios da Igreja Batista muito importantes, que é a separação entre igreja e Estado, entre a Igreja de Jesus e os governos deste mundo. Isso tem uma razão muito simples, meus irmãos. Porque o governo da igreja, como eu estou falando durante toda essa palavra, ele está acima dos governos deste mundo. O Senhor da igreja está acima do Bolsonaro. Eu não estou falando nem do Rafael Greca, que é o prefeito da nossa cidade, ou o prefeito de Araucária lá, velho. O Issan. Eu não estou falando nem do Ratinho Júnior, o governador do nosso estado, que é uma alta autoridade. Eu estou falando do presidente da nossa nação. Eu estou falando do presidente da ONU, das organizações mais elevadas deste mundo. Infinitamente acima é o Senhor que governa essa igreja aqui. Mas ao longo da história, meus irmãos, a igreja algumas vezes deu uma escorregada. E se corrompeu. E se misturou com os governos deste mundo. E passou a pregar um evangelho baseado no que os governos deste mundo dizem. Isso você pode pregar, isso você não pode pregar. Quem é levantado ministro dentro da igreja é somente quem o presidente autorizar. Se o presidente não permitir, não levanta como ministro. Ou seja, o Espírito Santo de Jesus Cristo foi deixado de lado para que homens e mulheres deste mundo viessem a determinar como seria a vida da igreja de Jesus Cristo. Corrupção. E por causa disso a gente vê, nós vivemos no ano de 2021. Nesses 2021 anos de era cristã, a gente vê mais de 1000 anos onde a igreja sofreu. Mais de metade desses 2021 anos, a igreja sofreu nas mãos de homens e mulheres que não tinham compromisso nenhum com Jesus, determinando o que a igreja faria, o que a igreja deveria deixar de fazer. Não pode acontecer isso. O presidente da nossa nação precisa da igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja não precisa do presidente da nossa nação. Eu não estou desrespeitando o presidente da nossa nação. Ele é o meu presidente. Eu devo honrá-lo. Se ele foi levantado à posição que ele ocupa, foi com a permissão de Deus. A autoridade que ele tem não é dele, lhe foi dada, emprestada. Devolve depois. Porque não existe autoridade permanente a não ser Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Qualquer outra autoridade é passageira. A autoridade de Jesus Cristo nunca passa. É por isso, meu irmão e minha irmã, que um senhorzinho de 90 anos pode chegar diante do presidente e dizer: meu presidente, você pode me dar 5 minutos? Abaixa a sua cabeça aqui. Eu vou colocar a mão sobre você. Assim diz o Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Tema a Ele. Deixa Ele ser o teu Senhor. E você será uma bênção nessa terra.
Mas se você se permitir ser tomado pelo espírito de Herodes no seu coração, você se verá lutando contra aquele que deu o posto que você ocupa hoje. Mas quem é você para falar isso comigo? Eu sou um filho de Deus. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Eu sou aquele que te sustenta no lugar onde você está com as minhas orações diárias. Se a igreja de Jesus não estivesse no Brasil, o nosso país já tinha se descambado tem muito tempo, meus irmãos. É disso que se trata. É disso que se trata. O papel profético da igreja, de proclamar. O papel profético da igreja, e quando eu digo papel profético, é de levar a mensagem de Deus, é de mudar realidades no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus. Os discípulos de Jesus até hoje devem atuar em todas as áreas da sociedade. Cada discípula de Jesus deve estar presente. A gente não precisa que milhões e milhões de pastores e missionários sejam levantados, que larguem todas as outras coisas que fazem e se espalhem pelo mundo. Não é disso que se trata, meus irmãos. Na empresa onde você trabalha, você é o missionário. Você é o profeta do Senhor Jesus Cristo. Na sua família, você é o mensageiro do reino de Deus. Você é o instrumento do Espírito Santo para produzir transformação na sua família. Na escola, na faculdade onde você estuda, você é o instrumento de Deus para ali levar a luz. Não tenha medo. Ore pelo seu chefe, ore pelo seu encarregado, ore pelo seu professor, ore pelos seus pais. Chegue para eles em algum momento, olhe olho no olho, com reverência, com respeito, com honra, e diga para eles: olha, você foi colocado sobre mim, e eu quero dizer a você, eu estou orando pela sua vida, para que Deus te abençoe, que Ele te livre de todo mal, que Jesus seja presente na sua vida, porque eu sei que se você tiver uma vida boa, eu também terei uma vida boa, todos nós vamos prosperar, mas não é disso que se trata. Eu quero o teu bem. Eu quero que você tenha a mesma vida boa que eu tenho. Você está sobre mim dentro dessa empresa, mas eu provo de uma coisa que eu quero tanto que você prove também. Esse é o papel da igreja, meus irmãos. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, vira. Às vezes a gente tem um negócio, né? E eu tenho, como pastor, esse é um dos meus compromissos. É tirar do coração de cada ovelha que Jesus me deu a falsa modéstia e a falsa humildade. Tem gente que não gosta de falar de si mesma, que acha que é exibição. E às vezes, meus irmãos, não é exibição. Mas você precisa ter a certeza. Sabe que grande parte do que eu estou falando aqui nessa manhã, meus irmãos, tem a ver com identidade. Quem é você diante de Deus? Quem é você em nome de Jesus diante deste mundo? Você precisa saber disso. Você precisa ter certeza de quem você é e quem você não é. Você precisa ter segurança sobre a sua identidade, sobre a sua posição diante de Deus, sobre o que você está fazendo aqui nesse mundo, por que você não foi ainda. E você viver isso. Eu algumas vezes chega, fala: meu irmão, o que você já fez guiado pelo Espírito Santo? Ah, não, eu não gosto de falar muito das coisas que eu fiz, porque a Bíblia diz que a mão esquerda não pode saber o que a mão direita faz. Não, não é disso que nós estamos falando, meu irmão. Eu não quero que você faça show de calouros aqui. É só um testemunho. A palavra de Deus diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós temos alegria, nós temos glórias, mas é uma glória que não nos pertence, a gente só desfruta dela, mas a glória é de Deus, é em nós. A alegria de poder ver que você está sendo usado por Deus, usada por Deus nessa terra, é uma alegria, é um testemunho. Por que sentir vergonha disso? E tem gente que fica nessa falsa modéstia: não fui eu. Não, alegre-se, poxa, glória a Deus, que bom que eu te abençoei. A glória não é minha, mas eu me alegro, eu quero ser bênção, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para ser bênção, não uma maldição na sua vida.
Então, se você chega para mim e fala, pastor, você foi uma bênção na minha vida, é claro que eu vou me alegrar, porque é isso que eu quero. E você também, meu irmão, vai ser uma bênção nessa terra. Jesus virou para você e para mim e disse: quero te dizer uma coisa, você neste mundo é sal. Esse mundo que está se degenerando, esse mundo que está apodrecendo na imoralidade e no pecado, você é sal para temperar, você é sal para equilibrar este mundo. Você é luz. Olha só, Jesus é muito atrevido, meu Deus. Eu falo isso sem desrespeito, você está entendendo? Eu falo isso da ousadia de Jesus. De ele virar para mim, de ele virar para você e falar: você é isso. Uau! Aí eu chego para Jesus e falo: não, Jesus, eu não sou. Não fale isso para mim. Tem misericórdia, meu irmão. Tem misericórdia, minha irmã. Ele disse que você é, toma posse da bênção. Vai ser bênção. Vai brilhar. Alegre-se toda vez que você brilhar em qualquer lugar, dentro da tua casa, na rua, no trânsito, quando aquele cara te deu uma fechada, e antes, quando você vivia na carne, você já ia baixar o vidro e mandar um xingo no nome da mãe dele, e hoje você não faz mais isso, você o abençoou, você é luz. Só eu já fiz isso, né? Mas está aqui, está resolvido aqui na cruz de Jesus. Posso falar com paz no coração. Jesus já levou. Não é essa vida que eu vivo mais. Ser luz, meus irmãos. O mundo precisa de luz, ele está em trevas. O mundo sempre se levanta contra a igreja toda vez que a igreja segue numa direção diferente dele. O mundo não gosta de quem não obedece. A Babilônia fica arretada. Eu tenho 50% nordestino no meu sangue, né? 50% da minha bagagem genética é nordestina, né? E meus parentes falam muito nisso, né? Retado o bichinho ficou. A Babilônia fica virada no saci quando alguém neste mundo não faz o que ela manda. Você está entendendo por que Jesus falou: se o mundo vos odeia, me odeia, quanto mais odiará a vós também. Porque vocês não obedecem mais a Babilônia, porque eu salvei vocês. A Babilônia odeia a igreja de Jesus. Odeia a igreja de Jesus. Quando você vê noticiário dizendo sobre os políticos tentando fazer leis que reprimem a atuação da igreja na sociedade, agora você sabe fazer a leitura correta. Ó, a Babilônia trabalhando lá no meio dos políticos, tentando calar a boca da igreja, tentando fazer a igreja parar. Porque a igreja, ela anda numa outra mão. Toda vez que o mundo percebe que não tem poder sobre a igreja, ele reage contra a igreja. Ele se levanta contra a igreja. Leis perversas. Nós vivemos num tempo hoje onde existe um movimento fortíssimo. Um dia desse eu estava falando para alguns irmãos isso. Abre teu olho, meu irmão e minha irmã. Se você não for um crente corajoso, você vai ser engolido pela Babilônia sem perceber. Nós vivemos num tempo onde tem um movimento fortíssimo de tentar criar leis que diminuem a autoridade e a influência dos pais sobre as vidas das crianças no Brasil. E que essa autoridade seja transferida para os governantes, para os conselhos tutelares e para os professores das escolas. Ou seja, vai chegar uma hora que o que eles querem é assim: você, pai e mãe, você só dá comida e roupa para as crianças e deixa que eu crie os teus filhos do jeito que eu quiser. Você está entendendo já? Nossa, pastor, mas você exagerou. Não, eu não estou exagerando. Existem projetos de lei, alguns já foram para serem votados e não foram aprovados ainda. Mas e se um dia forem aprovados? Você está disposto? Não, tem que obedecer à lei, tem que entregar os meus filhos para deixar o governo criar ele do jeito que ele acha que deve. Ou você está disposto a entender? Deus disse que os filhos são herança, herança que ele deu para mim, não para você. Você quer filho, vai orar, pedir para Deus te dar filho. Mas o meu foi dado por Deus, sou eu que vou criar ele.
Mas tem lei, você pode ser preso, processado, pode fazer quantas leis você quiser. Não vou me curvar diante daquilo que a palavra de Deus diz não. Restrições, perseguições, saques, torturas, mortes. Todas as estratégias da Babilônia reprimir a igreja de Jesus. Mas, meus irmãos, a gente precisa entender. A igreja, ela é formada de pessoas que já morreram para este mundo, para uma nova vida com Cristo. Nasceram de novo em Cristo Jesus. Portanto, a Babilônia não tem poder sobre quem já morreu para ela. Você está entendendo? Se eu morri para a Babilônia não pode me pegar. Ela não tem poder sobre mim. Ela só tem poder sobre a vida de quem está vivo para ela ainda. De quem está nas mãos dela ainda. Aleluias. Nessa pandemia, algumas pessoas se apavoraram porque os templos foram fechados em alguns momentos. A igreja não pode se reunir. E eu vi até, vou falar para você com muita humildade, mas eu não posso concordar. Eu já vi até crente falando perseguição religiosa porque estão fechando os templos e tal. Não é perseguição religiosa. A igreja não foi proibida de pregar. Pelo contrário, a igreja esteve sustentando um monte de famílias que estavam capengando nessa pandemia aí, coisas que o governo não foi capaz de fazer, mas a igreja estava lá cuidando dessas pessoas. No ano passado, durante boa parte do ano, nós liberamos cada irmão da nossa igreja de devolver o dízimo aqui, já que nós estávamos de portas fechadas nessa casa. Meu irmão, você está autorizado pela igreja, em nome de Jesus, pegue o dízimo que você consagraria no altar. Deus vai sustentar as contas que precisam ser pagas, funcionários a serem pagos, tudo. Você está autorizado, até a gente voltar a abrir as portas, a pegar esse dízimo e em nome de Jesus, não usar para você abençoar alguém nessa pandemia que ficou desempregado, que precisa pagar uma conta, comprar um botijão de gás, uma cesta básica. Vai em nome de Jesus dizer, eu estou autorizado a fazer isso, eu vim aqui para trazer o reino de Deus até a sua vida. Essa que é o papel da igreja. Igreja não fecha, meus irmãos. Se fecharem uma porta para a igreja, outra se abrirá. Se matarem um cristão, o sangue daquele cristão será uma semente que outras centenas e milhares serão gerados em Cristo. O sangue dos mártires que morreram por amor a Cristo fala forte, fala alto até os dias de hoje. O reino de Deus é impossível de ser dominado pela Babilônia. Tem um palestrante cristão que fala muito na internet, chamado Marcos Brunet. Ele é palestrante, né? Ele fala muito sobre crescimento pessoal e tal, enfim. Um dia desse eu vi, assim, aleatoriamente apareceu lá no meu YouTube uma entrevista que o Marcos Brunet recebeu, e ele virou e falou, eu não estou preocupado sobre qual é o governo que vai assumir o Brasil no ano que vem, porque ano que vem tem eleições para presidente. Eu não estou preocupado se o meu presidente vai ser o Bolsonaro, se vai ser o Lula ou se vai ser qualquer outra pessoa, porque a minha vida não é determinada pelo governo dessa nação. Eu sou uma bênção nessa nação, mas essa nação não pode me abençoar porque eu já sou totalmente abençoado por Jesus Cristo. Eita glória! Esse mundo precisa de você, meu irmão. Se você é de Cristo, esse mundo precisa de você, minha irmã. Brilhe a tua luz. Não se preocupe com os outros. Ah, mas pastor, isso daí é alienação, pastor. E se eles aumentarem o preço da cesta básica, isso não vai recair sobre você? É claro que vai, meu irmão. Não estou alienado, não. Eu não estou assim, como se o mundo não existisse, como se eu estivesse em Nárnia, assim, outro planeta, assim, e nada disso me afetasse. É claro que afeta. Mas foi o que eu falei.
na vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, quando uma porta se fecha, outras tantas se abrirão. Porque você, se você é de Jesus, você não é sustentado pela Babilônia, você é sustentado pelo Deus que fez os céus e a terra. Você não precisa ter medo, meu irmão, se vai faltar, porque nunca vai faltar. Porque se faltar, Deus mentiu, e Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa ou se engane. Pode ficar em paz, meu irmão. Pode ficar em paz, minha irmã. Se Deus é por nós, não é o que a palavra de Deus diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora sim eu quero falar sobre o texto. Você está preparado? Herodes, Blasto, povo de Tiro, de Sidom. De certa forma eu estou brincando. Eu não vou começar aqui agora não. Sabe por quê? Presta bem atenção. Se você guardou no coração tudo que eu falei para você até agora, você já entendeu o que aconteceu aqui do verso 20 ao 25. Amém ou não amém? Você já entendeu. Você já sabe o que se passou aqui com Herodes, com o reino da Galileia, com o povo de Tiro, de Sidom, essa briga política, esse jogo de influências, essa disputa de poder, essa queda de braço. Isso é normal acontecer nesse mundo. E essas pessoas fazem essas coisas como se Deus não existisse, como se eles fossem os senhores das suas próprias vidas. À luz de tudo, todas essas coisas que a gente disse, a gente pode entender o porquê que enquanto estava acontecendo briguinhas entre Herodes e os governantes de Tiro e de Sidom, por quê? Porque Tiro e Sidom eram duas cidades muito ricas, lá do litoral. Era tipo assim uma Itajaí, que tem um porto rico. Tipo uma Paranaguá, que tem um porto rico, assim. Eram cidades muito ricas. Só que a comida que essas cidades recebiam para abastecer a sua população, vinha lá do governo de Herodes, da Galileia. E eles estavam reclamando por causa disso. Sei lá, por causa do preço, porque eles queriam mais benefícios, sei lá o quê. E aí virou uma queda de braço, porque Herodes queria ganhar mais, e o povo de Tiro e de Sidom queriam mais benefícios. E um começou a podar o outro. Não é isso que os governos da nossa terra fazem? Um começou a podar o outro para ver quem é que pode ir até as últimas consequências. E aí o povo de Tiro e de Sidom, nessa queda de braço, começou a sair perdendo. E eles perceberam, nós precisamos fazer um acordo novamente com Herodes. Senão a gente vai ficar pior do que Herodes. Herodes vai ser prejudicado, mas nós vamos ser mais. E aí então, nessa queda de braço, eles pegam um assessor do rei Herodes, falam: Blastos, nos ajuda a ter uma entrevista com o rei, a gente ter um encontro, a gente fazer um acordo, a gente ficar de bem novamente, para todo mundo voltar a se beneficiar, a ganhar. E enquanto isso, meus irmãos, aonde que estava a igreja de Jesus? Enquanto eles estavam brigando lá, aonde que estava a igreja de Jesus? Dá um chute aí. Dá um chute aí. Estava nas casas das pessoas. A igreja de Jesus estava nas cidades, que ficavam como brinquedos no meio desses grandões aí, beiçudos, com briga de vaidades, com briga de egos. A igreja de Jesus estava pregando, a igreja de Jesus estava resgatando, a igreja de Jesus estava libertando, a igreja de Jesus estava transformando famílias. Estava lá fazendo o trabalho dela, que eles poderiam ajudar a fazer. A igreja de Jesus não estava preocupada com essas coisas, não. Deixa eles brigarem. Se eles querem brigar, o problema é deles. Até que chega nesse ponto, que quando eles chegam diante de Herodes e fizeram uma cerimônia cheia de pompa, já que Herodes, agora, eles vão pedir paz com Herodes, Herodes então aproveitou a situação. Vamos fazer uma cerimônia aqui, agora eu vou me prevalecer sobre eles. Foram os 15 minutos de fama de Herodes. E tem um historiador antigo, Flávio Joséfo, ele faz um comentário que a Bíblia não fala, mas Joséfo teve essa informação e escreveu nos seus registros,
de que neste encontro aqui, nessa cerimônia, onde Herodes entrou e os governantes de Tiro e de Sidom, e estava toda a corte ali reunida para receber o rei e entrar como vencedor dessa queda de braço, Herodes entrou com uma roupa tecida entre linho e fios de prata. Parecendo uma fantasia de carnaval, eu imagino, né? Chegou com toda a pompa. Que entre o rei Herodes. Aí entra aquele cara brilhando prata na frente de todo mundo. E aí os governantes de Tiro e de Sidom, que sabiam que eles tinham que bajular Herodes para obter os benefícios com comida, eles, Herodes, você é lindo. Bando de hipócrita. Agora há pouco estavam querendo a morte de Herodes. Estavam querendo que ele se lascasse. Agora, você é lindo. Parece um Deus. Olha que coisa maravilhosa. Vai sair nas capas das revistas como o governante do ano. Você é top, rei Herodes. E a Bíblia fala que aquilo subiu para a cabeça dele. Ele achou, não existe Deus. Se existe Deus, esse Deus sou eu. Eu sou o cara. Como às vezes a gente fala, né? E no mesmo instante, a palavra de Deus diz que Herodes foi tocado na sua saúde. E nesse momento de glória, também foi um momento de tragédia na vida de Herodes. Que a Bíblia diz que a glória que ele recebeu, por ser uma alta autoridade, ele reteve essa glória para ele, ao invés de dar essa glória à autoridade das autoridades. Mesma coisa que o diabo faz, gente. Qual que é a glória do diabo? Em roubar aquilo que é a glória que pertence somente a Deus. Herodes fez o mesmo trabalho do diabo. Ah, é? Você quer ser como Deus? Não é o que a Bíblia diz? Ele quis ser como Deus, o diabo. Você quer ser como Deus aqui na terra? Pega essa glória aqui e dá ela aqui para mim. E Herodes foi atacado com algum tipo de doença intestinal. Sei lá, se um câncer agressivo, se uma úlcera, se uma apendicite, sei lá o que foi. Mas fala o termo aqui que ele foi comido de vermes e morreu na desgraça. O dono do mundo morreu na tragédia, morreu na miséria. O que se achava alguma coisa, morreu como se não fosse nada. Ele tinha o mundo, mas ele não tinha nada porque ele não deu glória a Deus na sua vida. Ele achou que o poder e a autoridade pertenciam a ele, mas ele não sabia que todo o poder e a autoridade pertencem somente a Deus. E enquanto tudo aquilo acontecia, os altos e baixos, conflitos e reviravoltas, estava lá a igreja de Jesus cumprindo a sua missão. E a Bíblia diz no final das contas, a igreja estava quietinha, fora dessa bagunça toda, cumprindo a sua missão. Meu irmão, não importa o contexto em que nós vivemos. Um dia o Brasil pode se tornar um país de extrema perseguição, a igreja de Jesus. Não importa. Não importa se as autoridades vão permitir que a gente tenha templos abertos como casas de oração para a gente ministrar adoração a Deus e servir as pessoas, ou se não vai ser permitido a nós. Porque ministério, meus irmãos, a gente precisa entender o que é ministério. Sabe o que é ministério? O objeto do ministério? O objeto do ministério é gente. Às vezes a gente pensa em exercer um ministério, e qual que é a ideia que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em exercer um ministério? O pastor ou a liderança da igreja precisam me dar um cargo para eu fazer alguma coisa aqui dentro. Só que a gente precisa ampliar nossa visão, meus irmãos, e entender que aonde tem gente, eu tenho um ministério. Porque ministério é abençoar pessoas. Ministério é restaurar pessoas. Ministério é salvar pessoas na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Talvez o teu ministério, ele vai se estender além desse ambiente nosso aqui e vai alcançar pessoas lá fora. A gente não precisa de templos, se não tiver como tê-los. Aonde tem gente, ali Cristo pode salvar. Ali a igreja pode estar atuando. Ali a gente pode estar fazendo discípulos. Ali a gente pode estar servindo as pessoas em amor.
Ali a gente pode estar mudando a realidade de famílias. Ali a gente pode estar transformando comunidades, povos, nações. A igreja de Jesus não pode se misturar com nenhuma estrutura desse mundo. Mas ela pode e deve estar presente em todas as estruturas deste mundo para ser sal, para ser luz. Então vamos dizer o seguinte: a nossa igreja, a igreja de Jesus, ela não tem que se misturar com o governo dessa terra. Ela se tornar a igreja da cidade, a igreja do estado, a igreja da nação. Que os governantes venham determinar o que a igreja faz ou deixa de fazer, porque o governo da igreja está acima de tudo isso. Só que nós precisamos ter crentes que exercem a carreira política e a gente orar por eles para que não se corrompam. Mas nós precisamos de gente que seja sal e que seja luz dentro da polícia. O reino de Deus precisa chegar aos hospitais. E talvez a principal forma é médicos, enfermeiros, enfim, servidores, cristãos, sendo sal, sendo luz, dentro das escolas. Qual que é a principal maneira? Quando um professor, um educador cristão, sendo sal, sendo luz ali no seu trabalho. Lixeiros, secretários, presidentes de empresas, analistas, prestadores de serviço. A igreja precisa estar em todos os lugares, meus irmãos, e entender que ali aqui não é espiritual, aqui é o meu local de trabalho, o espiritual é lá fora. Tudo na vida de um crente é espiritual, meus irmãos. Tudo na vida de um crente é espiritual. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Abençoe a tua vizinhança, meu irmão. Os meus vizinhos são tudo folgados, largam lixo na rua. Abençoa a tua vizinhança, vai lá e cata aquele lixo. Tua vizinhança vai ficar satisfeita. Quem foi que fez isso? Foi o irmão que é uma luz aqui nessa rua. Aquela irmã que aceita ficar no prejuízo só para abençoar todos nós. Qual que é o problema, meu irmão? Deus está vendo o prejuízo que você está levando para abençoar o teu próximo. Aquela pessoa poderá se tornar um filho espiritual teu. Vai ter valido a pena o prejuízo que você ficou totalmente. Vale a pena a gente carregar certos prejuízos para que no lugar a gente possa receber galardões por toda a eternidade. Se liberte desse negócio de ficar no prejuízo. Ninguém pode tocar em você, ninguém pode te prejudicar de verdade, porque você está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai deixar, meu irmão. Ele não vai deixar, minha irmã. Você pode se colocar em pé? Eu quero encerrar essa palavra dando um chamado a você. Você está sendo chamado por Jesus nessa manhã, amém? Tem alguém aqui que está se sentindo chamado por Jesus, tocado por Jesus de alguma forma? Essa palavra está fazendo sentido na sua vida de alguma forma? Você está sentindo o Espírito Santo falar com você de alguma forma com tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã? Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, porque Jesus está chamando você e a mim nessa manhã, a nós colocarmos a nossa vida nas mãos do verdadeiro Rei, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. O destino da sua vida, nesta manhã você está sendo chamado a entregar o destino da sua vida nas mãos do verdadeiro governante, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está sendo chamado nesta manhã a viver Jesus Cristo. Não basta só crer, não basta só entender quem é preciso viver Jesus Cristo, ser um discípulo, ser uma discípula fiel de Jesus Cristo, que faça outros discípulos, que viva como um verdadeiro filho de Deus, que viva como um cidadão do reino dos céus, com os pés aqui na terra, abençoando esta terra. Meu irmão, minha irmã, você está sendo chamado nesta manhã para iluminar esse mundo. Esse mundo está em trevas. E Jesus disse, você é a luz deste mundo. Eu estou brilhando dentro de você.
para que você vá brilhar neste mundo. Nós somos os pés de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus. Nós somos a boca de Jesus. Nós estamos sendo chamados para sermos tudo isso nessa terra. É uma responsabilidade, meu irmão. É uma responsabilidade, minha irmã. Você tem uma autoridade que lhe foi confiada pelo nome de Cristo. Vá e exerça essa autoridade. Vá governar. Vá iluminar. Vá fazer a diferença. Vá salgar este mundo apodrecido. Eu quero convidar você, feche seus olhos nesse momento, por favor. Se você puder, coloque a mão sobre o seu peito. Você pode fazer isso nesse momento. Eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo nesse momento. Eu peço para você fazer isso nesse momento como uma entrega, se é isso que você quer fazer. Eu não posso fazer isso por você, eu não posso obrigar você a fazer. Somente se você quiser, é por isso que eu estou pedindo, colocar a mão sobre o seu peito. E você dizer nesse momento: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me rendo ao verdadeiro Senhor. Eu entrego a minha vida nas mãos do verdadeiro Rei. Jesus, hoje eu entendo que a luz não foi feita para ser escondida, a luz foi feita para brilhar. Eu quero assumir esse papel nesse mundo, eu não quero mais me esconder. Eu não quero mais me acanhar, eu não quero mais me envergonhar de Ti, Jesus. Eu já me envergonhei, eu já me escondi. Eu já me escondi atrás de uma falsa modéstia, de uma falsa humildade. Mas nessa manhã, o meu papel, a minha identidade, eu estou percebendo que o Senhor está refazendo tudo isso. E eu não quero mais me furtar, me esconder. Eu quero assumir isso, eu quero viver isso, Jesus. Faz de mim uma bênção nessa terra. Tira do meu coração os medos que me paralisam, os medos que causam receio, os medos que me constrangem. Eu quero me libertar disso. Eu cravo tudo isso na cruz, Jesus, e eu quero viver a Tua vontade. Eu quero ser uma bênção aonde eu estou. Eu quero ser uma bênção nas pessoas com quem eu convivo. Jesus, dá-me os Teus olhos, Jesus. Dá-me olhos como os Teus para entender que quando uma pessoa está doente na minha frente, essa vida é problema meu. É problema meu estender as mãos sobre essa pessoa e orar por cura sobre ela. Que quando eu estou tendo contato com uma pessoa cujo casamento está arrebentado, que os pais estão brigando, ou que os filhos estão desviados, perdidos, também é papel meu abençoar essa família e liberar uma palavra de bênção. Hoje eu entendo que nada do que eu tenho contato, nenhuma pessoa com quem eu convivo, é por acaso que eu convivo com essas pessoas, esses lugares onde eu frequento. Entender que ali eu sou sal, que ali eu sou luz e eu não posso me esconder, Jesus. Eu não quero mais me esconder, Jesus. Diga isso a Ele nesse momento, meu irmão. Diga isso a Ele: Jesus, eu não quero mais me esconder de estar na frente das pessoas. Eu já senti vergonha de estar na frente das pessoas. Eu já senti vergonha de assumir a vida que você me deu, Jesus, na frente das pessoas. A partir de hoje eu não quero mais sentir vergonha de Ti, Jesus. Eu quero Te assumir, eu quero Te afirmar, eu Te aceito na minha vida. E a vida que eu vivo agora pela fé, eu quero vivê-la nos meus passos em todos os lugares, Jesus. Eu oro em Teu nome. Jesus, eu quero abençoar o meu irmão e a minha irmã, em que essa palavra está sendo recebida por revelação do Espírito Santo, em que essa palavra está queimando, está chacoalhando as suas estruturas, está desafiando a rever toda a sua vida. Eu quero orar, Jesus, pelo revestimento de poder. Eu quero orar, Jesus, pelo derramar da graça que capacita, a graça que dá condições, a graça que torna possível a nós vivermos aquilo que cremos. Usa estes irmãos, essas irmãs como farol. Usa estes irmãos, essas irmãs como flecha, como sal. Ó meu Pai, perdoa se em algum momento eles estão percebendo que falharam, que se acanharam,
que fugiram, que se esconderam, mas estão arrependidos. Perdoa pelo teu sangue derramado na cruz, Senhor Jesus. Limpa tudo isso. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. O que você fez, se você fez, ou se você deixou de fazer quando deveria ter feito, o teu passado acaba de ser resolvido por Jesus Cristo na cruz. Agora a palavra de Jesus a você é: vai e não peques mais. Daqui para frente se abre um novo futuro, se abre uma nova perspectiva na sua vida. Viva num novo propósito estabelecido por Jesus sobre você. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos.